Boa noite. Antes que eu me esqueça, eu gostaria de dar um aviso. Na segunda-feira não vai haver conferência, porque o Axel Kahn não vai poder vir aqui por motivos pessoais. Então, segunda-feira não vai haver conferência. E como ao lado do professor Francisco de Oliveira eu sou um ilustre desconhecido, vou tratar de me apresentar. Meu nome é Tiago. Eu vou substituir o Adalto hoje. O Adalto está viajando para abrir o evento nas outras cidades, né? São 5 cidades. Eu vou substituir o Adalto hoje e amanhã aqui. Quanto ao professor Francisco de Oliveira, eu poderia me referir à atuação política dele, aos 2 ensaios clássicos que ele escreveu sobre o Brasil, que são a Crítica à Razão Dualista e o Ornitorrinco, com que travei ótimas relações na minha faculdade, estava até comentando com ele. Mas vou preferir observar só que, provavelmente, ele é o estudioso mais indicado para falar tanto pelas informações de que ele dispõe, quanto pelo olhar clínico, para falar das mutações políticas do mundo hoje dentro desse quadro, né? Das novas configurações. Então, eu vou passar ele a palavra. E pedir para desligar os celulares, os famigerados celulares, como diria o Adalto. Então, vou passar ele a palavra. Obrigado. Muito boa noite. Como o ex-presidente Sarney iniciou e tornou-se regra, a todos e a todas. É um prazer voltar à Casa da França, neste circuito que o Adalto e sua equipe realizam, quase todos os anos, que começa sempre pelo Rio, e está certo, é o lugar por onde se deve começar. É o lugar por onde começava o Brasil. E olha que é uma enorme concessão, não é? Porque, como pernambucano, a gente pensa que nós inventamos o Brasil. Esse circuito de palestras está tratando do que é óbvio, isto é, das intensas transformações a que estamos assistindo. Somos testemunhas, na maior parte dos casos, sem percebermos, sem nos darmos conta, e eu arriscaria dizer, em todos os casos, sem exceção, sem podermos definir o rosto dessa enorme transformação. Isto não é um defeito das ciências do homem, mas, ao contrário, sua virtude. Quer dizer, ela não pode definir porque não é mágica, e só observando os traços ou a mistura de choro dos bebês que nascem e o lamento dos velhos que estão morrendo, pode-se chegar a um esboço do que essa transformação nos reserva. Haverão aqui outras palestras que tratarão explicitamente dessas transformações, dessas novas configurações, com muito mais profundidade e mais competência do que eu próprio. Eu vou me restringir a tentar abordá-la de 2 ângulos. 2 ângulos que são
os que aparecem mais no noticiário, os que estão na imprensa, aqueles que já povoam ou nossos temores ou nossas esperanças. Eu vou procurar me deter em quais são esses dois aspectos mais centrais que são evocados todos os dias. Não são os únicos e talvez não seja por aí a explicação. Primeira é a enorme revolução técnico-científica do nosso tempo. Talvez em quase todas as épocas, filósofos e cientistas disseram que seu tempo era o das grandes transformações. Então tudo isso deve ser relativizado. Mas parece ser que realmente a intensidade, a profundidade, simultaneidade e abrangência da revolução técnico-científica, vocês terão aqui Lamer Garcia dos Santos, cujo campo de trabalho é exatamente esse, que dirá melhor do que se trata. Mas isso impressiona, o impacto dessas transformações está no nosso cotidiano. Ela vai desde a famosa revolução eletrônica, Lamer chama isso de molecular digital, a famosa revolução eletrônica, que faz parte do nosso cotidiano. Não é? Nesta sala, certamente não tem nenhuma pessoa que não tenha diante de si, todos os dias, como elemento de trabalho, misturado com diversão, o que é uma característica dos novos tempos, o famoso computador, não é? Que já é algo bastante banal. Até, no outro extremo, mais intimamente conectado, a revolução biológica. A revolução biológica que já está produzindo quer dizer, já transformou o homem em Deus. Quer dizer, já estamos... a clonagem já é um fato do passado, a replicação de seres vivos já é perfeitamente dominada e já tornou-se um lugar comum. Estamos agora à beira do novo passo, e este novo passo já pode ser anunciado. Não se trata da replicação de seres vivos, mas da criação de seres vivos, o que é uma façanha que nos coloca temerosamente para os crentes, ombro a ombro com Deus, e para os não crentes, uma espécie de epifania da liberdade. Mas cuidado com essa epifania. Este é um tema que certamente este círculo de palestras incidirá muito. E eu não vou me deter muito nele, até porque não tenho qualificações para isso. O outro campo onde a transformação parece ser realmente uma coisa espantosa é aquilo que a imprensa chama, e a maior parte dos especialistas chama de globalização. Isto é, um mundo em tempo real. Agora, esta pequena crise financeira coloca isto de pé e no cotidiano, em tempo real, porque quando a gente está assistindo, por exemplo, o Jornal da Noite, não é? Aquele último jornal, ou dos madrugadores, ou dos insones, o apresentador já disse: em Tóquio já é sexta-feira. E sabemos que a Bolsa de Tóquio abriu em baixa. Quer dizer,
isso há algum tempo atrás, para você saber disso, levaria dias, né? Então, o locutor da noite está anunciando a sexta-feira de Tóquio, enquanto aqui ainda é quinta. Essa globalização que gente como François Chernet, o grande especialista francês em finanças, prefere chamar de mundialização, em vez de globalização, porque, diz Chernet, a mundialização é um processo hierarquizado, enquanto que o termo globalização induz a pensar-se que se trata de uma ampla equalização em toda a sociedade mundial. Quer dizer, a globalização, chamemos-la assim ou não, ou prefiramos os termos de Chernet, é uma questão real. Ela de fato funciona. As sociedades não podem mais, quaisquer que sejam elas, desde as menos poderosas até as mais poderosas, não podem mais ser provincianas. Não podem mais manejar-se sozinhas, não podem mais. E o sonho da autonomia de nações e grupos sociais perde-se inteiramente com a globalização. Mas, como advertiu Chernet, não é uma equalização de oportunidades. Ao contrário, a globalização é um processo ainda mais discriminatório e é um processo ainda mais desigualitário, mas é real. O que aconteceu, tomando esses dois campos extraordinários, o que aconteceu para essas transformações, o que calciona essas transformações? Sem dúvida nenhuma, o intenso desenvolvimento das forças produtivas na última metade do século. Ou, de forma mais larga, no último século. Ou aquilo que Marx chamava e apontava um dia, o dia em que o capitalismo transformasse a ciência em força produtiva. Quando isto ocorresse, aí tudo o mais iria virar pó. E isto ocorreu. A ciência foi utilizada e é utilizada pelo sistema capitalista como uma força produtiva. E com isso, de fato, ela produz ao mesmo tempo, quer dizer, a informática que reúne, liga, interconecta todos os setores, é uma criação científica por excelência. Todos sabemos, também é do nosso conhecimento hoje já banalizado, a maravilhosa internet não foi um acaso, foi programada pelo Departamento de Estado, encomendada a especialistas das grandes universidades americanas e teve como resultado a produção desse comunicador geral, que interconecta todos os setores e transformou, de fato, aquilo que definiu sempre na história da humanidade, definiu sempre as grandes transformações. Transformou o trabalho humano. Transformou de uma forma absolutamente radical, de uma forma impensável para quem quer que se dedicasse ao estudo daquilo que foi o centro estruturador da sociedade moderna. Trabalho humano, seja como obra, seja como labor. Aliás, as duas coisas hoje andam juntas, e este é um momento essencial dessa revolução. Quer dizer,
as crianças e muitos adultos, alguns escondidos, usam o computador como um elemento de diversão, de entretenimento. E, ao mesmo tempo, do outro lado, ele é também um instrumento de trabalho. Quer dizer, talvez pela uma rara vez na história, essas duas coisas que definiam o trabalho humano foram unificadas numa só. Isso tem uma consequência que é impossível desconhecer. Mudou a qualidade do trabalho humano. Mudou, adiantando um pouco logo do tema, mudou ao ponto de torná-lo banal. Mudou ao ponto de tornar o trabalho humano quase supérfluo. A velha promessa de que um dia a sentença bíblica de expulsão dos nossos ancestrais do paraíso para que ganhassem o pão com o suor do seu rosto está em tempo de reversão. Não vai ser preciso mais suar o rosto para ganhar o pão. O que não quer dizer uma era de abundância e prosperidade. Pode dizer exatamente o contrário. Quer dizer, no momento em que torna-se possível prescindir do esforço humano, isso anunciaria a passagem do reino das necessidades para o reino da liberdade. Não parece ser o caso. Parece apontar noutra direção. Como é que se deu esses processos? Evidentemente, seria longo e fastidioso, além de inútil, repertoriar cada uma dessas transformações. Vamos nos deter em nesses dois campos específicos e tentar rastrear esse processo. Um incremento poderoso das forças produtivas, numa escala realmente impensável. Esse incremento torna exatamente, quer dizer, essa ferramenta que tornou-se tão banal, tão cotidiana, o computador, faz uma enorme economia de esforço humano. É uma enorme economia do trabalho. Essa enorme economia, certas categorias de trabalhadores o conhecem mais pesadamente do que outros. Não é? Aqui, entre nós, cada um de nós não quererá voltar à era em que, para pagar um título no banco, a gente enfrentava uma longa e tediosa fila. Você faz isso hoje pela internet. Ao fazer isso hoje pela internet, você suprimiu com a sua digitação, cada digitação suprime 10 postos de trabalho no setor dos bancários. E uma categoria de trabalhadores tão importante quanto esta, na história da organização de trabalhadores no capitalismo e no Brasil, na história da organização de trabalhadores entre nós, sobretudo depois dos anos 50, essa categoria desapareceu. Essa categoria virou pó. E nenhum de nós está disposto a dar um passo atrás, a fazer a roda da história voltar para trás. Aliás, não podemos. Não podemos, mesmo que tivéssemos o delírio de pensar, não podemos. Não podemos fazer mais. Me surpreendi muito outro dia, lendo no jornal, que não acredito, mas deve ser dito como piada, que o senhor Nenê Constantino, que é o dono da Gol, guarda dinheiro debaixo do colchão. Né? Ele desconfia dos bancos. Bom,
serve como piada, né? Nosso neném Constantino comportando-se como minha bisavó. Isto é uma forma delicada de dizer que é mentira. É impossível, simplesmente é impossível. Não podemos voltar atrás e não por uma questão de vontade. Não podemos porque o sistema está todo montado dessa forma. Isso deve ser assumido como um dado. Essa espantosa multiplicação de riqueza termina exatamente nas formas financeiras. Termina naquilo que os especialistas chamam a mundialização do capital. É a outra ponta. Quer dizer, tanto ela explica o nosso cotidiano, quanto explica o movimento das bolsas mundiais, em tempo real. Isso significa que está se gestando um mundo sem perdedores? De jeito nenhum. Significa que há uma nova forma de produção de riqueza e que há uma nova forma de apropriação da riqueza produzida. Esse salto formidável foi dado, em primeiro lugar, e vem as ironias perversas da história, pela Organização dos Trabalhadores. Chamados 30 anos gloriosos, que são os 30 anos de recuperação do capitalismo, depois da grande crise dos anos 30, é um sistema que se implantou devido à forte capacidade de organização de trabalhadores, e estou me referindo sobretudo aos trabalhadores das economias capitalistas do mundo ocidental. Vale dizer Europa Ocidental e Estados Unidos. A partir dessa capacidade de organização, gerou-se um sistema de contrapeso às crises cíclicas destrutivas que, ironicamente, eram mecanismos para defender empregos, mecanismos para defender renda, enfim, ironicamente, potencializaram a expansão do capitalismo a limites quase imensuráveis. E no momento em que esses limites chega-se a conhecer o limite, então o sistema produz uma espécie de salto quântico que é a financiarização. Essa financiarização, isso que Chesney chama uma acumulação produtiva a partir da dominância das finanças, são as finanças que decidem onde se produzir, ao contrário da era industrial. A partir disso, produziu-se uma espécie de... O sistema produziu uma espécie de vírus autoimune. Se o recurso, primeiro, para defender-se das crises, era a utilização em larga escala dos recursos públicos, da riqueza pública, para deter a queda de valores, para deter a queima e a destruição de capitais. Isso foi logrado, chamados anos da regulação keynesiana, contam essa história. Usa-se recursos públicos para sustentar
a riqueza privada. Isso produziu uma gigantesca transformação produtiva que saltou por cima dos limites dos próprios recursos públicos. Daí vem o fenômeno chamado da financiarização. Esse fenômeno da financiarização não é nenhum mistério. A gente pode utilizar dois autores para entendê-lo. O primeiro deles é o velho Marx e o segundo é Brecht. Marx havia apontado que, no limite, o capitalismo se ergueria sobre capital fictício. O que é capital fictício? Aí a gente utiliza o dramaturgo alemão. Capital fictício quer dizer a ficção do capital. Não é outra coisa. Essa pequena crise que está aí, rondando e assustando as bolsas, mostra que tudo é suportado a partir de um dado produtivo. Sobre ele, os títulos financeiros replicam-se até a ficção. Eu usaria uma imagem da homeopatia, sem, com isso, desqualificar a homeopatia. Eu até tomo, porque a minha mulher me ensinou que às vezes resolve. Eu não acredito, mas tomo. A homeopatia dilui tanto o princípio ativo que, dizem os homeopatas, a água guarda a memória do princípio ativo. E é essa memória que age. Eita, memória poderosa. O capital fictício ou a ficção do capital é a mesma coisa. Sobre um fato produtivo original, replicam-se títulos financeiros. O título seguinte vende aquele primeiro que já foi vendido, de tal forma que o capital fictício, lá na sua última expressão, é como a homeopatia, tem apenas a memória do fato original. Quando o fato original é cobrado, aí o castelo desaba. Não digam que eu disse que a homeopatia é a mesma coisa. Talvez os homeopatas me sacrifiquem. Castelo desaba inteiro. E aí assiste-se a um espetáculo que, se não fosse já tão gasto o termo, a gente diria surrealista. Os bancos centrais injetam mais capital fictício para não deixar o capital fictício desabar. Porque, no fundo, se desabar, ele vai bater no sistema produtivo. E aí o desastre seria total. Mas os bancos centrais federais não deixam que isso aconteça. Eles injetam de novo capital fictício porque é tirado de quê? Agora é tirado, na verdade, é um título do Tesouro americano que é valorizado em outras sociedades, que é o último recurso de valor de todas as economias mundiais. O Fed joga aquele dinheiro não na mão dos produtores, na mão dos especuladores, para que eles detenham a queda do capital fictício. Quer dizer, isso não é para dizer que o capitalismo repousa em uma ficção. A ficção somos nós. O capital fictício atua de fato. Chega-se a essa espécie de enorme paradoxo. A crise desmonta e os bancos centrais injetam de novo poder monetário para não deixar que o sistema desabe. Porque se ele desabar, o desastre seria total.
Aí vem o nosso ministro da Fazenda, que tem um nome derretido, e diz: a economia brasileira não será afetada, ela tem fundamentos sólidos. Os fundamentos sólidos são 160 bilhões de dólares de reserva, que o Fed, o Banco Central Europeu e o Banco de Tóquio jogaram 160 bilhões de dólares para sustentar a queda em 5 dias. Essa é a solidez da economia brasileira. E é bom não brincar, porque isso é briga de cachorro grande. Não dá para entrar nela. Esse é um fenômeno excepcional, né? Que a riqueza mundial, na sua representação fictícia, seja ativada em tempo real. É isso que quer dizer o nosso apresentador de fim de noite, dizendo que já se sabe que no outro dia, em Tóquio, a Bolsa abriu em baixa ou em alta. Ele torna-se real. Isso vai ligar-se imediatamente aos outros operadores das bolsas em todo o mundo e estabelece-se um circuito imediato. Há quem diga que o fim da Belle Époque era assim também de dominância financeira. Os saudosistas dizem que no fim da Belle Époque já se dançava ao som dessa valsa. É irreal. Não existiu nada parecido, nem na Belle Époque, nem em qualquer outra época do sistema mundial. Esse fato, quer dizer, essa realidade nos constrange a todos. Esse fato, essa realidade, está tornando obsoletas as nações. Quer dizer, não tem nação mais, por mais poderosa que seja, que possa praticar política econômica autônoma. Não tem nenhuma delas, nem os Estados Unidos. E vocês certamente... Mas o senhor não está dizendo, se não quiserem me chamar de senhor, eu até agradeço, né? Você não está dizendo que é o Fed americano que torra o dinheiro para sustentar a ficção? Estou. Então, o Fed americano não tem o poder que declara ter? Não tem. Sabem por quê? Porque a China, que detém hoje as maiores reservas mundiais, é o principal aplicador em títulos do Tesouro americano. Quer dizer, ele não pode deixar as bolsas desabarem, porque, senão, o Tesouro americano não vende títulos para a China. E, com isso, a economia real americana desaba. Então, nem os Estados Unidos podem mais sonhar em ter autonomia, nem monetária, nem financeira, nem de qualquer espécie. Eles têm autonomia, evidentemente, para esmagar e matar árabes e iraquianos. Fora isso, muito pouco. Quer dizer, esse é o estatuto do sistema mundial. E uma das coisas mais espantosas, exatamente talvez dos últimos 30 anos, coisa que ninguém jamais pensou, é que sociedades como a chinesa e a indiana iriam entrar em operação como megapotências mundiais. Isso é uma transformação produtiva de uma escala fora de qualquer medida. Que uma população de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes e outra de 800 milhões de habitantes tenham entrado para valer no sistema capitalista é realmente uma virada histórica
que não há que recusar como uma transformação marcante de nossa época. Por que é que foi possível? Foi possível pela revolução técnico-científica. China e Índia combinam essa coisa espantosa. De um lado, um uso intensivo de tecnologia. Todos os bagulhos que nós estamos comprando aqui, e é quase impossível não comprá-los, este microfone deve ser chinês já. E até a garrafa de água mineral. Só foi possível devido à intensa aplicação de tecnologia. A China não produz a sua própria ciência. Ela está fazendo como todos fizeram. Não é? Está copiando e clonando aquilo que a usina do mundo, Europa e Estados Unidos, produz como inovação tecnológica, como inovação científica. Copia e replica. Agora imagine, replicado por uma força industrial que se mede, a população chinesa é de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, essa não é a sua força de trabalho industrial, mas a sua força de trabalho industrial mede-se por no mínimo uns 400 milhões de habitantes. Isso possibilitou ativar essa imensa força de trabalho, e a da Índia é quase equivalente, embora a população indiana seja menor, não é? Às custas de quê? A combinação explosiva é de intenso uso de tecnologia e salários. Salário chinês é de $2 por dia, no máximo. Então, não tem economia nacional que resista. É impossível resistir. E a conexão se faz imediatamente. Alguns países e nações ainda tentam defender-se, não é? O Brasil inventa de vez em quando uma medida provisória, que será sempre provisória, porque o outro dia derrota imediatamente a medida provisória, para resistir à avalanche. O cenário é, portanto, de um intenso uso de tecnologia com salários aviltados, o que faz com que as outras sociedades e economias mal possam se defender. Elas não têm. E os que tentam fazê-lo, o que fazem realmente? Dilapidam a sua força de trabalho. Se o Brasil tentar seguir o modelo chinês ou indiano, podemos nos preparar para o pior. Então vem o quê? Reformas trabalhistas, reforma de previdência social, quebra dos estatutos dos direitos e decambulhada a irrelevância da política. Na origem, um processo quase incontível e ainda tem quem pense, não é? Já jornais, uma que outra vez, ou algum maluco do governo, fala em tratado de livre comércio com a China. Isso, quem conhecia isso era Danton, Robespierre, Saint-Just, isto é, o acordo do pescoço com a guilhotina. Livre comércio com a China é isso.
A financiarização é o mecanismo pelo qual este capital fictício se mantém sugando os recursos das outras economias nacionais. No fundo, para mover 3 usinas muito fundamentais, né? A usina produtiva, científica e tecnológica americana. Os Estados Unidos têm, como se sabe, a maior dívida externa do mundo. Eles são devedores do mundo todo. Mas isso é o que move a potência econômica americana. Do outro lado, a Europa e agora os dois mastodontes asiáticos, China e Índia. E os outros países compram títulos do Tesouro Americano, que é uma espécie de último recurso, é o último título a ser desvalorizado. A China também o faz e a Índia também o faz. E a multiplicação do capital fictício se dá sem paradeiro. As consequências, do ponto de vista do trabalho, são a sua total desqualificação. Quer dizer, o trabalho que nós conhecemos como estruturador da sociedade moderna, o trabalho em torno do qual giraram todas as estruturas sociais, ordenadas a partir do lugar do trabalho e do trabalhador na nossa sociedade. Na nossa sociedade, como na sociedade europeia ocidental, como na sociedade norte-americana. Quer dizer, esse trabalho é inteiramente desqualificado. A poderosa transformação técnico-científica desqualifica o trabalho, ao invés de qualificá-lo. Mas a gente vê por toda parte ações piedosas tentando requalificar o trabalhador. Quando vocês ouvirem e lerem isso, desconfiem. Por trás, ou pela frente, devia estar um franciscano, dizendo, isto é caridade mesmo. Não, mas fantasiam isso como ação para recuperar a capacidade produtiva. Aqui no Rio está cheio dessas iniciativas, como em São Paulo e como em toda parte. Porque o que está em curso é uma poderosa e irreversível desqualificação do trabalho humano. Ele tornou-se banal e quase supérfluo. Um exemplo que eu uso sempre, talvez já tenha usado aqui e vou me repetir, é o trabalhador mais desqualificado em nossa sociedade. O trabalhador mais desqualificado em nossa sociedade, Marx, com sua irritação, chamava-o de lumpenproletariado. É o refúgio do proletariado, aquela laranja chupada que se joga fora. O capitalismo moderno fez o milagre de reocupar este trabalhador. Aquilo que já se julgava inteiramente irrecuperável, tornou-se recuperável. Então a gente vê, nas tardes, em todas as cidades brasileiras, como em outras partes do mundo, os recolhedores de papel e papelão. Não é? Até gente piedosa, franciscanos de nova alma, fazem cooperativas de catadores de papelão para defendê-los. Ação louvável, mas inútil. É botar água em cesto. Por quê? Porque esses trabalhadores, na verdade, inteiramente desqualificados, já fora da força de trabalho,
tornaram-se de novo produtivos. Eles alimentam, eles recolhem papel e papelão, não para si, mas para as indústrias de papelão. Tudo isso só é possível graças à intensa revolução técnico-científica. Parece fenômenos inteiramente desligados, mas são intimamente conectados. Então, há uma intensa desqualificação. Há 4 décadas atrás, o trabalhador mais novo, saído do forno, aquele que carregava em si uma espécie de revolução tecnológica, era o programador de computador. Ele tornou-se descartável, porque os programas já vêm em pacotes ou dentro do computador, ou você compra na primeira livraria da esquina. O programador de computador, que era uma figura, um novo trabalhador, parecia um imenso futuro, tornou-se inteiramente descartável. Não existe mais, e você o substitui por comprar na esquina, na livraria, um programa de computador qualquer para qualquer das utilidades necessárias. Isso foi desqualificando setor por setor da força de trabalho. Até aqueles mais qualificados, ainda mais qualificados, gente que passa 6 anos na faculdade de medicina, isso não tira o risco de um deles nos matar, mas até este que leva 6 anos na faculdade de medicina é descartável e substituível por um programa de computador. Qualquer um de nós tem essa experiência cotidiana. Vai ao médico, na frente dele, o que é que ele tem agora? É um computador. Ele mal olha para você. Se não for um sujeito muito especial, ele nem te toma o pulso nem a pressão. Ele maneja o computador ali, você diz algumas coisas, o que está doendo, aí ali dentro tem um programa que vai dizer qual é o remédio, a dosagem e a especificação. E ponto. Isto é uma enorme aceleração do trabalho. Se o nosso INSS e agora o SUS já dava 10 minutos para cada consulta, agora dá 1. Não é preciso mais do que 1 minuto para atender um pobre. Porque o conhecimento médico, aquele foi substituído por programas. E o trabalho maior dos médicos hoje, como em qualquer outra profissão, é aprender programas de computador. E a doença, bom, essa é um caso genérico, né? Até os remédios já se chamam genéricos. Essa intensa revolução e essa desqualificação do trabalho, que se dá em todos os setores, não há um só que resista, desestruturou exatamente aquela sociedade que foi montada sobre o trabalho. Ao fazer isso, ao operar dessa maneira, todas as nossas relações sociais entram em crise. Elas entram em crise porque o denominador comum, que dava significado, identidade e representação, já não funciona. Quer dizer, o mundo do trabalho, a experiência brasileira é notável. A experiência em todos os países do mundo, quase sem exceção. A gente fala menos dos países asiáticos, porque conhecemos menos. Porque são línguas que não estão ao nosso acesso. São culturas
para as quais há uma espécie de bloqueio linguístico. Mas, como regra geral, foi o trabalho organizado que estruturou todas as modernas sociedades capitalistas. Todas, sem exceção. Podemos tomar, particularmente, o caso brasileiro. Só para ilustrar um pouco. Não vou falar mal do governo, nem de Lula, nem nada. Aliás, Lula, como Renan Calheiros, são acidentes. Tomemos os últimos 40 anos a olhar a história brasileira. Ela foi estruturada nos últimos 40 anos em torno, tendo como eixo central e pivô de sua organização as categorias de trabalhadores organizados. Eles foram importantes na interlocução com o Estado, eles foram importantes na interlocução com outras estruturas e outras classes sociais. Eles conduziram o imaginário brasileiro e, de alguma maneira, eles deram a pauta para o avanço da sociedade. É real. Isso sem desconhecer e sem fazer tábula rasa de quaisquer outras grandes contribuições para a queda da ditadura, para o restabelecimento da democracia, na verdade, para a criação da democracia. Sem fazer tábula rasa, é possível dizer que foram as categorias do trabalho organizado que estruturaram, ajudaram a moldar o Brasil a partir dos anos 60. No mínimo. Não quer dizer que as categorias anteriores, que a história anterior, fosse tábula rasa. Nada disso. Na verdade, um dos defeitos da nova organização de trabalhadores foi exatamente não ter resgatado suas relações com antigos movimentos de trabalhadores no Brasil. Mas, de qualquer forma, isso foi reduzido a pó. Ironia da história, reduzida a pó exatamente quando seus representantes podem assumir as tarefas do governo. Qual é o segredo disso? A desqualificação do trabalho. É como se você tivesse chegado ao poder e a sua base social tivesse se gastado inteiramente. E é o que de fato ocorreu. Essa desestruturação percorre todas as relações com todas as classes sociais. Parte da perplexidade dos nossos anos está em que não há nenhum setor da sociedade que saiba o que é o futuro, que possa antecipar, de alguma maneira, um futuro previsível. Não há nenhuma, nem de um lado, nem do outro. O Dondoca FHC, que posa de palestrante internacional, enquanto Clinton recebe 150 mil por palestra, pagam a ele 40 mil. Em boa parte, isso deve ser lavagem de dinheiro. Bom, o Dondoca é hoje um personagem em busca de autor. Está mais baratinado do que barata
que toma... perdeu o rumo completamente. É devido à falha de sua inteligência? Não. Não sejamos tão radicais. Ele até certamente é privilegiado de inteligência. É que não tem mais base social. Pensou ter feito a revolução do nosso tempo e tornar o Brasil capitalista. Com isso, perdeu todas as bases antigas do poder pela qual ele imantou uma coalizão de interesses que era ímpar no Brasil de sua época. Hoje está aí, ganha $40 mil em conferência nos Estados Unidos. Aqui ninguém dá um tostão de mel furado pelo que ele fala. É um típico personagem em busca de autor, porque a sua classe social foi varrida da história. Ele pensava que ia ser o grande estadista burguês do Brasil e virou nada. Por quê? Porque esta financiarização e esta perda de autonomia do Estado brasileiro tornou dirigir o Estado uma coisa que não tem nenhuma relevância. Sem abusar das perversidades. O sistema atual parece a um avião dirigido por piloto automático. Não tem mais piloto. Certamente não estou sugerindo nada parecido com Congonhas, mas não tem mais piloto. Ou, dizendo de outra forma, qualquer um pode pilotar esse piloto automático. Desde que não toque nos manches, o avião vai bem. Então, não adianta gabar-se. Isto é grave porque, como eu disse aqui o ano passado, no circuito de conferências do ano passado, ou faz 2 anos? O esquecimento da política tornou-se irrelevante. O piloto automático torna a política irrelevante. E isto é em nosso detrimento. Porque a política era a arte inventada pelos gregos capaz de anular as assimetrias de poder que a própria sociedade cria. Quando ela está anulada, é a nossa capacidade de decidir que ficou anulada. No plano das nações, a globalização opera da mesma maneira. Não há mais nações no sentido do século XIX, nem no sentido da primeira metade do século XX. Nação, no mundo moderno, o Estado no mundo moderno, é quem controla a sua moeda. Este é o signo mais importante do Estado moderno. Controle da sua moeda, sua capacidade de emitir, de controlar a sua moeda. Isto desapareceu. Na maior parte dos países, esse controle é uma nostalgia. Alguns são tão realistas que viram, de fato, um departamento do Tesouro americano. O Equador já é assim. Não existe mais moeda equatoriana. A moeda equatoriana é o dólar, a circulação de bens e mercadorias e o salário que se paga no Equador depende de se os Estados Unidos fazem ou não uma emissão de moeda, retiram moeda ou não de circulação. A Argentina chegou a esse ponto com Carlos Saúl Menem, este dançador de tango, para agradar o Clinton, né? Ele dançava tango para mostrar ao Clinton como era. O Clinton dizia, olha o macaco dançando. Ele não sabia
ele chegou a escrever uma lei pela qual o peso argentino tinha paridade constitucional com o dólar. Isto é, acabou a moeda argentina. Os argentinos tiveram que voltar para trás e desfazer esse monstrengo para poder voltar a governar-se. A globalização tem esse tremendo efeito. Ele pode anular as capacidades nacionais. E está anulando, na maior parte dos casos, tornando, se o capital é uma ficção, as nações já são também a nova ficção do sistema capitalista. Na área do trabalho, você me avisa quando. Na área do trabalho, essa desestruturação desestrutura todas as sociedades e suas regras políticas e suas relações de classe. Dá um melê do tipo que nós estamos vendo. Qual é o retrato incerto, incipiente, mal traçado, apenas esboçado dessas transformações? O que é que elas nos dizem? O que é que elas nos apontam? A política tornou-se, na verdade, não lugar das grandes decisões, não lugar onde a sociedade se autogoverna, mas a política tornou-se aquilo que Michel Foucault chamava a biopolítica. É o controle dos corpos dos membros da sociedade. Quer dizer, trata-se de controlar os corpos. Com isso se controla a sociedade. Vocês querem ver um exemplo? Bolsa Família. Trata-se tipicamente de um programa biopolítico. Ao invés de, como no desafio clássico, enfrentar, tomar a miséria como um desafio, você enfrenta a miséria funcionalizando-a. A miséria vai ser tratada agora, de novo, com o perdão dos homeopatas, a conta-gotas. Não se trata mais de derrotar a miséria, se trata de conviver com ela. Isto é uma política que Foucault chamaria de biopoder. O poder se instala a partir do controle dos corpos. E é isso que está em ação. Se vocês olharem, se nós olharmos, isso se repete em escala mundial. O retrato que se pode traçar hoje, com todas as imperfeições, do resultado das grandes transformações, tendemos sempre a trabalhar em termos paradigmáticos ou tomando as grandes evoluções biológicas, né? O salto, que parece ter sido para trás, né? Do dinossauro aos pássaros, ou no registro geológico, as eras glaciais. Será? Qual é o sinal da nova era? Com toda a imperfeição do artista, o traço da nova era é compósito. Em primeiro lugar, um domínio do capital ou da sua ficção. Não é nem um capital financeiro, como queria Chesney, é algo mais, está além. É uma ficção, mas essa ficção, diria Guimarães Rosa, é real. Ela comanda a vida das pessoas. Esse capital fictício, ou esta que produziu a globalização, desqualificou e desestruturou a sociedade do trabalho.
tornou a política irrelevante. A maior parte de nossas ações, de nossas decisões políticas, que nós pensamos políticas, não vale. Elas não têm a menor repercussão no mundo real. Por último, conduz a sociedade, se é que de sociedade ainda se pode falar, ou se não, simplesmente de um agrupamento de pessoas, conduz as sociedades a um padrão de política que vai pelo controle dos corpos. E as tarefas dos governos são hoje, sobretudo, de dupla natureza. Essa natureza biológica e a sua irmã siamesa, que é a natureza policial. Quer dizer, não irrelevantemente, os Estados Unidos têm a maior porcentagem de população ativa encarcerada. Entre todos os países, é aquele cuja porcentagem da sua população ativa é a mais alta entre os encarcerados. Quer dizer, estamos à beira dos estados autoritários de exceção, dos estados policiais. A tarefa dos governos hoje é, sobretudo, manter as populações em estado de latência biológica e controlá-las policialmente. Não é à toa que o grito do nosso tempo é por segurança. As reivindicações cotidianas são mais segurança, mais segurança, mais segurança. Quer dizer, desconstruindo uma velha construção histórica que é aquela de que o Estado de Direito governa simbolicamente. No momento em que, para governar, isto é, para reprimir, for necessário um policial para cada habitante, cidades como o Rio e São Paulo são bem o emblema já desse problema no Brasil. Os nossos estados estão se transformando em estados de exceção. Eles governam pela exceção, lembrando um clássico da teoria política. É a exceção que constrói a regra e não o contrário, como sempre pensamos. Estamos à beira disso. É o século que se apresenta como resultado das grandes transformações tem, por enquanto, essa cara. Ninguém está autorizado a dizer que esta é a sua cara que vai aparecer mais fortemente. Mas parece que o desenhista é ruim. O esboço, por enquanto, é terrorífico. Trata-se de sociedades sob controle do biopoder e controle policial. Trata-se de sociedades que estão a requerer doses maciças e combinadas de assistencialismo e repressão. Não se caminha do reino das necessidades para o reino da liberdade. Ao contrário, a perspectiva mais imediata é de que estamos em presença já, ainda não acabada e ainda não completamente explicitada, de uma sociedade abundantemente rica e uma sociedade escandalosamente pobre. Essa confluência é o signo e a marca do nosso tempo. Trata-se de uma enorme transformação, mas, por enquanto, perdão
para o desenhista. Obrigado.